E agora vem aí o Marco Aurélio Queiroz. Marco Aurélio Queiroz, que é líder da Pirâmide Grappling, é um cara extremamente experiente, ensina jiu-jitsu há muitos anos. Eu cheguei a treinar com ele quando ele era faixa amarela ainda, lá na Axe, professor Ratinho, professor Vini. Agora ele tem a equipe dele, que é a Pirâmide Grappling, que forma várias feras do no-gi, que são muito mais focados em no-gi. O Marco Aurélio é um dos caras mais feras do no-gi hoje aí. Vamos às informações agora sim dos atletas na tela. Você vê aí Pedro Vieira, Marco Aurélio, 23 anos de idade, 35 do Marco Aurélio, 1,81 m Pedro Vieira, 1,77 m Marco Aurélio, 79 kg e 700 gramas. Pedro Vieira, 79,700 também Marco Aurélio, ambos bateram o peso, ontem ficaram dentro do limite da categoria. As equipes do Pedro Vieira, Aliança Jiu-Jitsu e do Marco Aurélio, Pirâmide. Dando continuidade ao nosso card preliminar, próxima luta, 3 rounds de 5 minutos, categoria no-gi. No corner azul nós temos com 79 quilos e 900, 1,81 m de altura, 23 anos, o atleta da Aliança Jiu-Jitsu, Pedro Vieira. No corner vermelho, com 79,900 quilos, 1,77 m de altura, 35 anos, atleta da Pirâmide Grappling, Marco Aurélio. Árbitro da luta, mestre Vitor Shaolin Ribeiro. Tá valendo o início da terceira luta do Connect Heroes. Você vê aí Marco Aurélio com o detalhe vermelho ali no tornozelo, contra Pedro Vieira, com detalhe azul no tornozelo direito. Você vê, Roma, pela postura do Marco Aurélio, que ele vai ser o cara que vai atacar mais em pé. Ele tá com o quadril, assim, que a gente fala com o quadril pra cima ali, se posicionando na ponta do pé, o tempo todo posturado pra frente, enquanto que o Pedro tá inclinado. Então ele fica com a postura mais fraca. Se ele tomar uma patada no Kengo ali na cabeça, capaz dele de cara no chão. Tem que tomar cuidado com isso. O Marco Aurélio vai botar muita pressão no pescoço dele. Marco Aurélio tem uma entrada de queda muito boa. E olha a experiência. O Marco Aurélio é um cara de 35 anos. Pedro Vieira tem 23, se eu não me engano. Uma diferença grande mas isso não significa desvantagem para o Marco Aurélio. Eu acho que é até vantagem, porque ele está nessa estrada faz muito tempo, tem muita cancha, tem muita experiência de competição. Vamos ver como é que vai ser essa luta aí. Os dois, por enquanto, vão trocando pegadas em pé. Ali, brigando ali pelo domínio da nuca. Obviamente, dois atletas vão tomar uma advertência verbal. Isso está sendo muito legal, Roma, porque faz a luta ficar mais dinâmica. Os atletas ficam com esse senso de urgência que você mencionou na luta anterior. A entrada linda do Marco Aurélio, lindo single leg do Marco Aurélio. Já caiu na meia guarda ali, ó, com o underhook. O Pedro Vieira vai tentando executar uma raspagem ali e sair da roubada. Bom momento então do Marco Aurélio, conseguiu ali o single leg, caiu ali por cima, agora vai trabalhando a passagem de guarda, vai tentando engolir aquela perna esquerda do Pedro Vieira. E pelo jeito a advertência verbal surtiu efeito. Sem dúvida nenhuma, eles ficam mais espertos ali, mais agressivos. Eu acho que essa modalidade, essa maneira que a regra está sendo colocada, está sendo muito boa. E o Shaolin é um cara que, ele já faz isso há muito tempo e sabe exatamente, porque é um cara muito experiente, o Romão. Então ele sabe exatamente quando o cara está atacando e quando ele está enrolando, né? Perfeito. Vitor Shaolin, que tem todo um legado no jiu-jitsu, campeão mundial, também no MMA, um cartel de dar inveja. E agora há muitos anos, árbitro, e faz mais uma advertência para ambos os atletas se movimentarem. Não tem luta amarrada no Connect Heroes. Tem que progredir. Não adianta só derrubar, ficar por cima, estabilizando. Tem que procurar um algo a mais, seja uma passagem de guarda, uma montada. O Pedro defensivamente conseguiu dar uma melhorada ali, mas o Marco Aurélio tá malandro. O Pedro conseguiu cinturar as duas. Olha que interessante. O Vitor Shaolin, ele tem essa prerrogativa de botar os dois em pé. E isso mexe no gás, hein? Eu vou te falar, porque no momento de acomodação ali, de repente, do Marco Aurélio por cima, assim, tô bem,
ele não pode ficar parado ali. Ele vai ter que voltar em pé e vai ter que derrubar e fazer tudo de novo. Então é melhor, quando cair por cima, agilizar, chegar na posição melhor. Perfeito, Vitor Dória. Muitos estão chegando agora na transmissão, mas como assim? Botou em pé, tava por cima. Não, essa é a regra do Connect Heroes. Tem que movimentar, tem que progredir, tem que procurar finalização. Não importa, botou os dois em pé, tem que aproveitar melhor a oportunidade numa próxima. E os dois voltam a disputar então agora pegadas em pé. Domínio de nuca, entrada de queda. E não pense você que isso não cansa, hein? Essa troca de pegada e esse peso na cabeça ali na nuca é terrível ali, o cara para manter a postura é complicado. O Marco Aurélio tá dominando as pegadas, o Pedro tá mais reativo, o Marco Aurélio tá mais ditando ali. Agora o Pedro conseguiu dar uma patolada boa, botando as duas mãos, o Marco Aurélio defendendo certo com a mão no ombro. Eles vão voltar, vão chamar a atenção mais uma vez. O dinamismo é o... Olha... Descontou um ponto de cada um por falta de combatividade. Foi a terceira chamada verbal, então é um ponto de descontado. E vamos combinar, né, Vitor? A molecada deixou o sarrafo lá em cima, né? Deixaram a prateleira alta, né? É aquilo que a gente falou. Os meninos deram o tom. Eu falei, os adultos agora vão ter que se inspirar nos meninos, porque eles botaram lá em cima, como você falou. Eles botaram um nível de briga lá em cima. Agora todo mundo quer ver muita ação, então vambora. E a gente tá num momento também onde, principalmente as lutas sem kimono, elas estão tomando uma nova proporção e os atletas têm que começar a entender como tem que funcionar a mentalidade de luta nessas regras. Ainda existe muito vício das regras antigas, da pontuação, da vantagem, e aqui não tem nada disso. Não tem ponto, não tem vantagem. Aqui tem que ir atrás da finalização. Nenhum dos dois quer ficar por baixo, então eles não vão negociar. Provavelmente ninguém vai puxar para agora. Boa entrada do Marco Aurélio de novo. Pedro defendeu bem. Na primeira ele tomou, agora ele defendeu certinho. E vamos para os últimos 10 segundos aí do primeiro round. Boa entrada do Pedro, hein? Boa entrada do Pedro. Fim do primeiro round entre Pedro Vieira e Marco Aurélio. Round bastante movimentado. Vitor Dória, você consegue enxergar uma vantagem para um, para o outro? Consigo, porque eu vi que o Marco Aurélio teve a melhor entrada de queda. Uma queda efetiva, perfeita, botou o cara de costas no chão, já caiu na meia guarda tentando passar. Então o Marco Aurélio levou esse round provavelmente. Não vi do lado do Pedro algo mais eficaz ou nenhum ataque mais relevante. Então o Marco Aurélio está à frente nesse primeiro round. Por mais que o Vitor Shaolin tenha advertido e até tirado um ponto de cada um, bem ou mal, concordo com você, né? Ele conseguiu a queda, ficou ali por cima, na meia guarda, então, na nossa percepção, leva uma pequena vantagem o Marco Aurélio nesse primeiro round. Vitor Shaolin agora posicionando os dois atletas para o início do segundo round. Lembrando para você que está chegando agora, as lutas sem kimono de no-gi são 3 rounds de 5 minutos por 1 minuto de descanso. E cada round é avaliado 10-9 ou 10-8, dependendo da superioridade e do domínio e do controle. E o Vitor Shaolin não quer saber de luta amarrada. Já deu o recado, ó, vamos lutar, hein? Vamos lutar. E vindo dele tem mais respeito, porque era um cara dinâmico pra caramba, era um cara que buscava a luta. O Shaolin sabe exatamente o tom da luta que tem que ser. Mas foi o que você falou, né, Vitor Dória? Os dois têm características de jogar por cima, são dois passadores de guarda, ninguém quer cair por baixo. Ninguém quer cair por baixo ali, Roman. O Marco Aurélio, então, um cara que tem um quadril muito pesado, eu já treinei com ele várias vezes. É um garoto ótimo, um garoto de, família maravilhosa, mas no tatame, bicho, o garoto é brabo, vou te falar, viu? Pressão demais no quadril, tem uma postura por cima muito boa. Boa entrada do Pedro ali, buscando, o Marco Aurélio evitando. Você vê que não parece que tem diferença de idade, 12 anos de idade. É o master contra o adulto, né? Exatamente, mas tá ali, ó, pau a pau ali, os caras estão se encarando muito bem. Tá muito boa essa luta. Os dois acabaram saindo da área de luta, o Vitor Shaolin reposiciona os dois no centro do tatame. E lá vão eles. 4 minutinhos pro final desse segundo round. Os dois dominando. Pesado na cabeça. Ele, Marco Aurélio conseguiu entrelaçar os dedos atrás da cabeça do Pedro. Vai pesar ali, ó. O Marco Aurélio continua dominando a pegada. Agora o Pedro conseguiu igualar ali. O Marco Aurélio, quando empurra o ombro assim, fica difícil manter a pegada na cabeça. É isso aí. Boa entrada do Marco Aurélio. Caiu dentro de uma guilhotina ali. Vamos ver se ele consegue ajustar. Marco Aurélio tentou a queda, acabou deixando o pescoço exposto. Pedro Vieira
tentou ali capitalizar com uma guilhotina, mas acabou perdendo a posição. O Marco Aurélio agora mais uma vez por cima e tem que progredir. Já vai ali trabalhando a passagem de guarda, vai tentando ali uma raspagem de gancho. O Pedro Vieira... Botou o quadril de lado, hein? Agora vai complicar pro Pedro. Agora complicou pro Pedro. Botou o quadril de lado, meu amigo. É muito quadril ali, Marco Aurélio, hein? Quadril pesado do Marco Aurélio ali. Chegou bem demais na posição. Falta pouquinho para passar aquela guarda ali. Tá vai na meia fazer, agora. Mas quadril alto é questão de tempo ali, ó. Pressão agora. O Pedro conseguiu ganhar o underhook, agora conseguiu aliviar. Fez Você consegue fechar a guarda. Bom trabalho defensivo do Marco Aurélio. Do Pedro. Do Pedro. O Marco Aurélio agora está dentro da guarda. O Pedro tem que, ao invés de ficar ali segurando o Marco Aurélio, ele vai ter que empurrar e abrir essa guarda aí para poder ser mais efetivo, senão vai ter que levantar. Marco Aurélio agora fica de pé. Tentando aí trabalhar uma passagem de guarda, abriu a guarda. O Pedro Vieira aproveitou ali para tentar engolir a perna esquerda e tentar trabalhar ali uma meia guarda, mas tá difícil. Tá uma bela guarda também, né? Vamos Cara, dar o Pedro tá muito bem, porque aturar essa passagem do Marco Aurélio é muito difícil. O Pedro tá bem mesmo. Tá conseguindo. Agora só que o Marco Aurélio tá com double unders ali agora. Dificilmente vai conseguir fechar essa guarda. Vamos ver como é que ele vai reagir ali. O Marco Aurélio tá tirando um dos underhooks dele para poder empurrar o joelho, ver se engole, como você falou, e deixar um ganchinho só. O Pedro tá levantando ele muito mais numa defesa para fechar a guarda que ele acabou de conseguir fazer do que para raspar efetivamente, entendeu? Sim, ele pega o gancho, né? Consegue ali o espaço para repor. Exatamente. Mais uma vez, fica de pé. O Marco Aurélio vai Fechou trabalhando. bem o joelho, hein? Será que vai conseguir inverter a posição? Uma raspagem? Se embolou ali, mas não desgruda. O Marco Aurélio vai dando pressão ali, tentando passar essa guarda enjoada do Pedro Vieira. Vai ali fazendo o tripé, levanta bem o quadril, vai dando pressão, joga de gancho. O Pedro Vieira tenta ficar sentado. Mas cara, tem o quadril pesado, hein? Luta de ótimo nível técnico. O Marco Aurélio tá usando toda a pressão de quadril que ele sempre teve. Pedro Vieira não tá conseguindo levantar, então ele tá voltando pra guarda fechada. E olha isso, Vitor Shaolin mais uma vez, entendendo que a luta tá amarrada, vai colocar os dois em pé. Eu tô até desacostumado, Romar, com essa questão, porque pra mim a luta tá até movimentada, mas aqui não tem parada, não pode parar ali em cima. O negócio tem que continuar. Olha a entrada do Pedro aí, ó. Tentativa aí do Pedro. Tá ali grudado na perna direita do Marco. Vem saindo pro lado, Pedro. Marco Aurélio vai fazendo bem o sprawl ali para evitar ser quedado. Da perna, Pedro. Jogando ali, projetando o quadril para frente, deixando ali todo o peso na nuca. Quadril de cimento, Romão, olha só. Marco Aurélio botando pressão em cima da cabeça do Pedro ali, ó. Pedro insiste, hein? Insiste ali no single leg, fica de pé. Faltando aí poucos segundos pro final desse segundo round. Será que sai mais uma quedinha? Desistiu, fim de round. O Pedro, nessa investida agora, baixou uns 3/4 de tanque ali, meu amigo. Vou te falar, fez muita força para tentar derrubar o Marco Aurélio. Olha como é que os dois estão consumidos por conta do ritmo que a regra impõe. E o Vitor tá aplicando muito bem a regra. O Vitor não quer saber de luta amarrada. Você consegue ver uma vantagem nesse momento da luta, Vitor? Eu continuo achando que o Marco Aurélio tá melhor. Ele tá tomando as dianteiras. Ele tá chegando na posição melhor. Ele tá derrubou de novo, né? Teve uma entrada limpa de single leg, limpa. Caiu por cima, amassou as pernas, quase passou a guarda. Mais uma vez, não tem ponto, mas o terceiro quesito, que é o que? A agressividade, a iniciativa, tá sendo do lado do Marco Aurélio. Não que o Pedro esteja só reativo, mas o Marco Aurélio tá puxando mais o ritmo da luta. Provavelmente o corner do Pedro Vieira alertou ele em relação à pontuação, então, para esse que tá aí na sua tela, agora é tudo ou nada, tem que correr atrás do prejuízo. Início de terceiro round. Marco Aurélio com detalhes vermelhos no tornozelo contra Pedro Vieira com detalhes azuis. Terceiro e último round. Detalhe que se tiver finalização aí, ó, tem aquele bônus de 5 conto, hein? 5 mil reais para quem finalizar, hein? Nada mal. Além da Bolsa do Atleta, o evento comunicou ontem os atletas na reunião de arbitragem que qualquer finalização no card preliminar
vai ser premiada com R$5.000 e no card principal R$10.000. Saíram da área de luta. E aí o Vitor vai colocar os dois de novo no centro do tatame. Temos aí um pouco mais de 4 minutinhos pro final dessa luta. Luta aguerrida, difícil. O Marco Aurélio, na visão da nossa transmissão, muito por conta das quedas e do domínio por cima. O Marco Aurélio botando pressão na nuca do Pedro ali. O Pedro tem que sair dali pra não ficar dando mole. E quando ele sai dali é a hora que o Marco Aurélio usa pra entrar nas pernas, entendeu? Então ele vai pendurar, ó, já entrou, conseguiu ganhar o underhook. O Pedro tem que botar a bunda pra trás. O Marco Aurélio aprontando a queda. O Pedro saiu bem. Mas você vê que o Pedro tentou uma entrada de queda agora, já sem tanta pressão. Tem a sensação, Vitor Dória, que o Pedro Vieira tá um pouco mais cansado que o Marco Aurélio. Ele tomou muita pressão, Romano, na segundo round agora. Tomou muita pressão, teve que defender a guarda demais. Aquele momento que o Marco Aurélio chegou no lado da perna dele, em cima do quadril, o Pedro teve que gastar muito pra repor a guarda e logo depois o Shaolin falou, levanta. Então, meu amigo, puxa minha mão. O Marco Aurélio entrando no single leg de novo aí, ó. Mais uma tentativa de queda do Marco Aurélio, vai ali insistindo, tá se ajeitando ali o Pedro Vieira, tá ali atacando o pescoço do Marco Aurélio. Será que sai alguma coisa daí? Ó, fez capotar. Ele tá bem ali, ó, mas o Marco Aurélio conseguiu sair, inverter, já tá por cima e agora com a guarda passada, hein. Ó, o Pedro recuperou bem, já recuperou o single ali. Fez tudo certo, conseguiu capotar, quando ia fechar o triângulo de mão, escorregou. E agora eu vou te falar uma coisa, nessa posição o Marco Aurélio é mortal. Se o Pedro tiver cansado, a gente vai ver agora. E agora a pressão total do Marco Aurélio, mais uma vez por cima. Fez uma bela tentativa de finalização ali através do triângulo de mão. Pedro Vieira acabou escapulindo, perdendo a posição. E agora, faltando aí pouco mais de 2 minutos e meio pro final da luta, é a hora do tudo ou nada. Essa levantada do Pedro tá mais no desespero pra ele poder repor o guarda ou pra atacar aquela chave de braço violino ali. Aquele Sim. straight arm bar, e o Marco Aurélio usa pra poder chegar na minha guarda. Mas o Pedro consegue ser quadril bem, tá vendo? Não, ele tá. saiu o quadril bem, fechou a guarda muito bem. Bela reposição no mal do Pedro Vieira. E o legal é que a regra faz com que o Marco Aurélio, quando ele tá por cima e o cara fecha a guarda, ele tá levantando de logo, pra não ter que ser chamado pra ficar em pé de novo, ter que derrubar e chegar de novo e ir por cima, entendeu? Então ele tá ali brigando o tempo todo, já botou o quadril de lado, hein? O Pedro conseguiu repor de novo, tá muito bem o Pedro defensivamente. É aquilo que você falou, não tem ponto pra defesa, mas ele tá muito bem defensivamente. Sim, pela pressão que tá tomando e pelo quadril pesado do Marco Aurélio, já podia até ter passado essa guarda, chegar numa montada, mas o Pedro Vieira realmente tá de parabéns. Usa bem os ganchos, principalmente para conseguir um espaço para repor a guarda. Tem uma boa guarda defensiva. O Pedro Vieira vai ali tentando um ataque tímido. Opa! Quase conseguiu a raspagem o Pedro Vieira. Boa pedalada ali, ó. Aquele chute 300 Esparta ali no peito. E fez ele levantar e tá valendo. A luta tá muito boa. E agora, pouco menos de 1 minuto e meio pro final da luta. Os atletas agora é coração, né, Vitor Dória? Agora é aquele jeito, né? Vamos ver. Ganha quem quer mais. Agora é ganha quem quer mais. Vamos ver. Os dois atletas exauridos, no limite das suas forças, dando o seu melhor até o último minuto de luta. Mais uma entrada de queda ali do Marco Aurélio, bem defendida pelo Pedro Vieira, que agora cai por cima, tá tentando fazer a transição para as costas. Mas tá muito cansado o Pedro Vieira. Vamos ver se agora ele distribui mais o peso aí. Defende essa tentativa de queda, tá se ajeitando para um triângulo invertido ali. É que o braço ainda não saiu, né? Os dois braços do Marco Aurélio estão ali por dentro, o Marco quer ficar por cima. Ele quer ficar por cima. Puxou pra guilhotina. Boa bola do Pedro, hein? Excelente movimento do Pedro. Cara, que luta boa. Marco Aurélio continua insistindo na perna ali, o Pedro conseguiu tirar, ó. Olha, o Pedro Vieira, não sei, pode ser que ele perca essa luta, mas morreu atirando, hein? Morreu atirando, cara, vou te falar. Muito bem o Pedro no final agora aí, ó. Vai dando pressão ali, atacando no estrangulamento o Marco Aurélio, que vai resistindo bravamente. Faltam 15 segundos ali, capotou o Marco Aurélio. Pedro Vieira tentando ali se ajeitar na posição. Emoção até o último segundo dessa terceira luta do Connect Heroes. Fim de luta. Cara, os dois estão muito cansados, Roman. Incrível, lutão. Vibra Pedro Vieira, exaurido o Marco Aurélio, que foi bem nos 2 primeiros rounds. Vitor Dória, a situação é a seguinte: tivemos 3 rounds,
onde nos 2 primeiros tivemos a sensação do Marco Aurélio ter levado uma certa vantagem, porém, nesse terceiro o Pedro Vieira atacou bastante, tentou várias vezes chegar na finalização, dá pra dizer que esse round talvez tenha sido dele. Como é que você avalia? Concordo com você. Eu acho que o Marco Aurélio ganhou o primeiro round claramente, o segundo round também claramente, mas com menos distância. E no terceiro round, o Pedro ganhou o round claramente, na minha opinião. Foi o que você falou, ele estava cansado, mas ele terminou sobrando. Da onde que ele tirou essa energia para a reta final, último minuto ali? Eu não sei. Ele encontrou coração, encontrou vontade e não acho ter sido suficiente para virar a luta, mas os dois foram muito bem, cara, muito bem. Vamos ao resultado oficial. Depois de um combate acirrado, a decisão foi unânime para Marco Aurélio. Tô aqui com o Marco Aurélio, vencedor da terceira luta do Connect Heroes. Que guerra, hein, meu amigo? Porra, velho tá on. Diferença de idade grande, foda. Terceiro round ele tava me ganhando no gás, ele na posição. Garoto muito duro, muito caminho pela frente. Foi foda, mas eu fiz a estratégia da minha possibilidade de vencer, usando o que eu tenho de melhor sobre ele, que é a experiência. E aí levar a luta. Obrigado, galera, aí pela torcida. Mesmo quem não torceu, obrigado pela presença. Você acha que as tuas quedas acabaram fazendo a diferença? Foi o fiel da balança para levar a vitória? Sim, sim. Tava esperando ele se expor mais, buscar o handfight ali no 2-1, arm drag, e assegurar o round. Mas, porra, ele não parava, não desistia. Muito coração. Só parabenizar ele aí pela luta. Você, em alguns momentos, né, ficou ali por cima, controlando, quadril pesado, mas guardinha enjoada, né? Sim, perigoso. Ele tava tentando atacar ali no braço, no shoulder crunch, ganchinho de Sumigaeshi, fazendo um dilema bom. Mas eu tenho muitos caras bons treinando comigo, então eu tô confiante aí pra quem tiver aí pela frente já botar na próxima edição. Marco Aurélio, última pergunta para você ir lá ter seu merecido descanso. No finzinho ali, ele atacou com vontade ali teu pescoço, tentou fechar o triângulo, te capotou. Conta pra gente. Sim, era nítido que era tudo na área dele, então eu tinha que estar com as minhas defesas em dias. Eu vi que ele falou que ia me pegar na da casa, então eu já estava esperto, né, no Darcy, que ele faz ele da meia, mas a gente tem uma defesa muito boa contra a Darcy, então ali eu estava seguro, só para garantir a minha defesa, fazer ele cansar os braços também. Parabéns pela vitória. Tá aí, terceiro vencedor do Connect Heroes, Marco Aurélio.